Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Bem, senhores, bem-vindo ao treinamento de Cluster HA. Nós vamos trabalhar hoje a configuração do Heartbeat. Lembrando que o Heartbeat é o cara responsável por enviar os batimentos cardíacos do nó mestre para os nó escravo, de tal forma que ele consiga monitorar a saúde desse nó. Uma vez que é perdida a conexão do canal de Heartbeat, o slave passa a pensar, entre aspas, né, que o nó master morreu. Ele tende a assumir todos os recursos na qual ele precisa tomar conta para disponibilizar aos seus usuários, como por exemplo um IP virtual ou um determinado serviço. Vou me logar em cada máquina. Agora eu vou me logar no master. Agora eu vou me logar no slave. E vamos começar nossa brincadeira. O Heartbeat é composto basicamente por 3 arquivos, tá? O ha.cf, que é o arquivo principal de configuração, o ha.resources, que são todos os recursos na qual você quer controlar, e o authentication keys, que são as chaves de autenticação entre as duas máquinas. O primeiro ponto, antes de nós começarmos, nós vamos criar um acesso SSH sem senha entre as máquinas. Então vamos criar SSH keygen -t tipo chave RSA, enter, 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 depois SSH copy para slave. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos testar SSH slave date. Ele vai executar esse comando remotamente. Beleza? Significa que eu estou acessando o slave sem senha. Vamos fazer a mesma coisa no slave. Ganhar tempo. Vou aproveitar o comando. Enter, enter, enter. Gerou as chaves. Agora eu vou copiar SSH copy ID para master. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu vou dar um SSH master date e executou o comando remoto. Ou seja, as duas máquinas conseguem acessar sem senha entre elas. Já que isso é um cluster, criamos um relacionamento de confiança para esses diretórios. O próximo ponto criamos o arquivo ha.cf. Então vamos lá para etc. ha.d. Vocês vão ver que não tem os arquivinhos aqui. Nós vamos copiar, apesar que rpm-ql heartbeat, os arquivinhos ficam separados. h.cf, aqui está o exemplo dele. Tá, mas nós vamos criar um do zero aqui.
Então nós vamos lá para o diretório. cd barra etc barra h.d. Eu vou usar já uma matriz que eu tenho pronta desse arquivo e depois vamos comentar sobre esses caras aqui. Então eu vou copiar, desculpe, vim ha.cf. Então vamos lá. Aqui autojunção, não, nós não vamos usar essa feature. Tá? Não quero, na verdade a gente não vai usar essa funcionalidade. Aqui estão os arquivos de log, onde nós podemos olhar e resolver problemas, nós vamos usar. Tá? Voltando aqui, lá para o final, rapidinho, depois eu volto nos outros. O DP port 694. Então o DP 694 é a porta padrão em que o Heartbeat vai utilizar. Tá? Unicast Ethernet 1, nós vamos mudar isso daqui, nós estamos usando a interface Channel Bond, então nós vamos colocar Bond 0, que são as duas interfaces. Nós vamos usar pacotes de uma única direção, Unicast, poderia ser Bcast, Unicast ou Mcast. Nesse caso aqui eu vou usar pacotes direcionados, então eu vou usar Ucast. Os IPs que estão tanto no master, que é esse cara aqui, quanto no slave. Então essa é a configuração das duas extremidades do Heartbeat. Node master, node slave, lembrando que esses caras aqui, esses nomes aqui são importantes. Eles têm que ser exatamente a saída do comando hostname. Então você tem que vir aqui, digitar hostname. E a saída do comando hostname é o que você coloca aqui. Então os dois norm master slave que são as saídas do comando. Então, por exemplo, normalmente quando nós estamos fazendo do zero, nós já configuramos dessa maneira. Agora imagine um ambiente que alguma outra pessoa configurou e tenha colocado o nome totalmente qualificado, ou seja, o nome da máquina é mais o domínio. Então nesse caso, se o cara configurou o hostname com o nome totalmente qualificado, vocês têm que colocar o nome completo da máquina. Tá? Onde é que você vê isso? Comando hostname. Auto failback. O auto failback, nós estudamos na parte conceitual, significa o seguinte: eu vou colocar para on, ele vai me garantir o seguinte: se o master morrer, o slave assume. Se o master voltar a funcionar, ele pega de volta todas as funcionalidades que ele entregou para o slave. O slave solta, tá? Faz um release, solta, e o master faz um take. Pega de volta todos os recursos que ele entregou para o slave. Tá? Se eu botar em off, significa que mesmo quando ele voltar, ele não pega de volta. Fica tudo no slave. Não sei se vocês estão lembrados, mas eu deixei isso bem claro, que se as máquinas fossem iguais, eu posso deixar o auto failback off. Por quê? Porque se as máquinas são iguais, não tem por que eu ficar indo e voltando com os serviços. Agora, se as máquinas tiverem capacidades diferentes, aí sim é interessante que o master, como normalmente tem o maior poder de processamento, pegue de volta os serviços. Tá ok? Agora vamos às configurações. Keep Alive 2. Ele diz o seguinte: quanto tempo os heartbeats são enviados? Então aqui eles são enviados de 2 em 2 segundos. O próximo ponto aqui é o dead time. O que é o dead time? Quanto tempo o host é declarado como morto? Então, depois de 10 segundos, ele pode ser declarado como morto. Dead time.
Desculpa, agora vem o warm time. Warm time. Quanto tempo antes dele receber, ter problema de receber o seu último heartbeat? Aí ele começa a gerar um warning, um alerta. Opa, peraí, não recebi um heartbeat. Então vou esperar mais um pouquinho antes de declarar a máquina como morta. Tá? Warm time. Desculpe. Init dead. Init dead. O que significa? Verifica o tempo em que ele é dado como morta. Como poderia ir o seguinte? Imagine que você tenha dado um reboot na máquina. Então, na verdade, o reboot é que a máquina não morreu. Ela simplesmente foi reinicializada. Então, eu dou um tempo para ele trabalhar até que a máquina for reinicializada. Normalmente, esse tempo aqui é 2 vezes o normal do dead time. Então, normalmente o init dead é 2 vezes o dead time. Aqui eu botei 30, mas poderia ser 20. Normalmente é 2 vezes esse tamanho. Então nós temos o warm time, dead time e init dead, que são os parâmetros usados para configurar e fazer ajustes no heartbeat. Feito isso, próximo arquivo que eu vou criar é o Authentication Keys. Então, normalmente existem vários parâmetros, tá? Eu vou colocar aqui Authentication 1, onde 1 significa código de redundância cíclica. Mas eu também poderia colocar o código MD5. Olá. Onde a informação vai criptografada em uma única via. Ou se eu quero uma criptografia de 160 bits, eu poderia colocar o SHA-1, que é o Security Hash Algorithm. Eu poderia, olá. Tá? Isso aqui é bom quando você está à distância e precisa mandar informação criptografada. No caso aqui, como eu estou na mesma rede, eu vou colocar CRC. E vou dar um chmod. Vou mudar a permissão para somente o root mexer nesse cara. O próximo arquivo é o HResources. HResources. E aqui eu vou colocar nossa configuração. Então, por exemplo, eu vou alterar isso aqui, obviamente, depois a gente vai melhorar. Então, o primeiro ponto aqui é a minha máquina master. Ela vai ter um IP virtual. Vou botar 50 pela ETH0. E o serviço que ela vai ter que levantar junto é o Apache. Então, o meu master, a minha máquina ativa, vai levantar, além do IP dela, que é o 92.168.1.10, também vai levantar o IP virtual 50. E vai também levantar o serviço HTTP que está associado a ela. Muito bem. Se você tiver uma regra de firewall, você teria que inserir uma regra mais ou menos assim, ó, iptables -a input. Vou ter que liberar a porta 694 -p UDP, protocolo UDP, módulo
UDP Destination Port 694 menos J, que é Jump, Accept. Mas no meu caso aqui, iptables, traço lista, está desativado. Está tudo accept, accept, accept. Mas aqui, ó, está incluído uma regrinha que está associado ao sistema HA Cluster. Ok? Feito isso, está pronto o nosso ambiente. Podemos dar agora um chk config heartbeat on, para que toda vez que a máquina inicializar e levantar isso. Agora nós vamos copiar SCP, vou dar um ls aqui, SCP Authentication Keys HCF hresources, que vai para slave etc ha.d. Copiei para lá e também vou executar o comando ssh slave e o comando para executar lá no outro nó. Perfeito, vamos conferir? Vou lá no outro nó só para a gente conferir. cd etc ha.d, dá um ls para os arquivos aí, ntsysv, vamos ver o heartbeat aqui, tá lá ativado. Muito bem. Feito isso, eu vou ativar. Primeiro eu vou dar um SSH no master e vou dar um tail -f /var /log ha.log, só para a gente monitorar. Primeiro ele tem que levantar, né? Se não levantar ele não vai criar o arquivo. Service heartbeat restart tail -f. Deixa eu terminar, depois a gente vai lá. Service heartbeat restart. Assim que eles levantarem o serviço, vamos conferir se tudo funcionou. Primeiro vamos instalar o Nmap aqui para facilitar. Em um install Nmap, um mapeador de portas. Em um install -y Nmap. Desculpa que eu estou no master. Em um install -y Nmap. Falando no slave também. E vamos verificar se ele levantou os serviços. Vamos lá, Nmap, localhost, se tudo correr certo, o Apache está no ar. O Apache está no ar. IP show addr IP addr show. Obviamente, até aqui, ó, aqui está o IP virtual, ó, que a gente mandou levantar 50. E ainda vou fazer melhor. Vamos criar echo eu sou cluster master /var www html index.html
HTML. E vou aproveitar isso aqui, só vou mudar. Vou botar slave. Vamos acessar aqui o log. More barra var log ha.log. Vocês vão ver aqui todo o processo de configuração do Heartbeat. Beleza. Tá dizendo que o tá dead. E aqui levantando os serviços. Aqui, ó, levantando, adquirindo o serviço IP virtual e o Apache. E depois ele vai acionar os scripts para isso. Tá aqui, ó. Acionou o script resource-d e depois levantou o serviço Apache. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, rodando, executando o script. Então significa que se eu abrir o meu browser aqui, eu vou colocar 192.168.1.50 e tá lá, eu sou o Cluster Master. O que eu vou fazer agora? Eu vou mandar um tail aqui e eu vou desligar o Heartbeat, tail -F. Então preste atenção, eu vou aqui na máquina, deixa eu entrar aqui no slave, tail -F barra var log ha. Eu levantei aqui o... Não levantei o Apache, não. Levantei service Heartbeat status. Não levantei não. Vou levantar aqui start. Muito bem. Nós vamos ver que não tem nenhum serviço no seu SSH. Vou dar novamente um tail aqui no tail -F barra var barra log ha.log. E agora eu vou desligar o master. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, eu vou parar o Heartbeat. Service Heartbeat stop. Vocês vão ver ele parar aqui e levantar do outro lado. Então fica de olho. Parou. Ele levantando todo o serviço na outra extremidade, ó. Tá rodando aqui o script para levantar o Apache e levantando o serviço. Ó, tá dizendo que o link master bound dead, no master is dead, e vai pegar os serviços. Então o que acontece? Eu der um nmap
localhost, vocês vão ver que o Apache não está rodando mais aqui, ó. Se eu der um show IP address, vocês vão ver que eu não tenho mais o segundo endereço IP, só tenho o da própria máquina. Aonde isso está? Está aqui, ó. O slave assumiu, ó. O IP virtual, cadê? Tá aqui. Assumiu o IP virtual. E, obviamente, o Apache veio para a segunda máquina. Então, se eu agora der um refresh aqui, vai aparecer eu sou cluster slave. Tá? Ou seja, o serviço passou para a segunda máquina. Muito bem. Vou voltar. Ó, já saiu o Apache daqui. E já saiu também o IP virtual. Não está mais aqui. Está onde? Já voltou para cá, ó. IP virtual. E o Apache voltou. Se eu for aqui no browser e der um refresh, voltou para o master. Então vocês acabaram de ver o Heartbeat atuando na função master slave. Ou seja, um nó ativo e o outro passivo. Vamos melhorar agora. Vamos criar uma situação ativo-ativo. Então presta atenção. Vou desenhar aqui a solução para a gente. Então nós temos o master e o IP virtual associado. E eu vou dizer o seguinte: o master ele é responsável pelo serviço Apache pelo recurso Apache e pelo recurso IP virtual que está associado a ele, o 92.168.1.60.50. E eu vou criar agora o slave, ele é backup do master. Então, se o master morrer, ele assume o Apache IP virtual. Só que o slave agora vai ter outra função, ele não vai ficar totalmente parado. Ele vai colocar o serviço CUPS no ar e vai ter o IP associado, IP virtual 192.168.1.60. Então, o que significa? Se o master morrer, além dele ter o serviço CUPS e o IP virtual do CUPS, ele vai assumir Apache e o 92.168.50. Se por acaso o slave morrer, ele, além do Apache e do IP virtual do Apache, ele vai assumir CUPS e 92.168.1.60. Então vamos fazer essa configuração, chamamos de ativo-ativo. Para isso, vamos editar o arquivinho HResource e vamos colocar lá, ó, slave tem por finalidade assumir o IP virtual 60 e vai levantar quem? Ele vai levantar o CUPS. Só isso, mais nada. Uma vez que está pronto, vamos copiar os arquivos para lá. Vamos dar um restore aqui para pegar logo o histórico. E já vamos executar as cópias. SCP. Ah, tá aqui. 74.
Copiei. E vamos agora restartar os serviços. Service, Heartbeat, Restart. E a mesma coisa no Slave. Nós vamos dar um Nmap aqui. Tem que estar com... deve estar levantando os serviços. Já levantou o Apache. IP show address, IP address show, o IP virtual. E obviamente, se eu der um Nmap aqui, vai ter que aparecer, tá aqui, ó, o CUPS, e o IP 60 vai ter que estar aqui. Vamos lá, tá aqui, ó, 60. Agora eu vou simular a queda. E nós vamos ver que ele vai assumir. Já assumiu o IP do Apache. Tá aqui, ó. Além de estar com o CUPS, tá com o Apache. E vamos dar um Nmap de novo. Vamos ver que ele também agora assumiu os serviços também. Vou voltar novamente aqui para funcionar. E ele vai voltar os serviços para lá. Ó. Já tirou o HTTP, com certeza já voltou para cá. Voltou o IP50, obviamente. A parte está lá. Agora eu vou parar o slave. Service Heartbeat Stop. Ele vai ter que assumir. Já assumiu o CUPS. E obviamente o IP virtual 60 veio para essa máquina. Então tá lá. Então ele está resolvendo o problema do Apache e o CUPS tudo no master. Então nossa configuração ativo já está operacional. Então vamos voltar de novo para onde ele estava. E voilá. Prontinho. Bem, senhores, agora imagine a seguinte condição. Os usuários acessam normalmente os serviços pela rede externa. Exemplo. Temos o nosso master. E temos o nosso slave. Todos os clientes acessam os serviços através do virtual IP. Perfeito? Então os clientes acessam os serviços via virtual IP. Muito bem. E se houver um problema nas placas de rede que sai para o mundo externo? Imagine que o canal de comunicação entre o master e o slave é o Heartbeat. O Heartbeat funciona normalmente, muito bem. Só que a placa de rede ou os switches que estão ligados ao master queimou. Ou a placa de rede pifou. O slave não vai saber que o master morreu.
Não tem como ele saber isso. Porque o canal de comunicação do Heartbeat é por esse canal interno. Então, como é que a gente pode resolver com que o master teste o caminho, determinado caminho, para detectar se o caminho está com problema ou não? Aí entra o conceito de IP fail. Então, nós vamos criar uma configuração especial de IP fail, de tal forma que ele vai testar o caminho, e se o caminho tiver com problema, ele vai isolar e vai comutar do master para o slave. Então nós vamos lá no arquivo dh.cf e vamos colocar duas linhazinhas aqui. Já coloquei já em ponto de bala para gente. Nós acionarmos o IP fail e para onde você quer que ele faça o ping. Muito bem. Agora é só a gente copiar para outra máquina e vamos restartar service Heartbeat restart e na outra extremidade a mesma coisa. Depois nós vamos simular uma queda da interface de rede. Obviamente essa parte aqui vai parar de funcionar. Deixa eu terminar aqui. Então vamos lá, vamos dar um nmap aqui. Vocês vão ver que ele tá só com o serviço de CUPS ativado. E aqui o serviço do Apache. Então aqui eu vou dar um show IP. Eu vou colocar aqui watch -N1 para ele ficar, e nós vamos ver que eu vou desligar a placa de rede do master. Eu vou desligar a placa de rede do master e ele vai pegar o IP virtual e o serviço. Então vamos lá. Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou desligar a placa de rede, botão da direita, desliguei. Daqui a pouquinho ele vai assumir, vai detectar que não conseguiu mais pingar e ele vai assumir os serviços, vai assumir o IP virtual. Ó, assumiu, ó. Ou seja, ele não conseguiu pingar o mundo externo, então para ele a interface está com problema, então ele assumiu. Se eu colocar aqui, vai ver que ele pulou para o slave. Perfeito? Agora eu vou novamente reativar a placa de rede do master. E monitorando aqui o slave, daqui a pouquinho o 50 vai sumir e vai voltar no master. Prontinho, voltou para o master. Então se eu der um nmap aqui, voltou para lá. Voltando aqui, voltou para o master. Beleza? Pessoal, muito obrigado.
E até a próxima aula, que nós vamos começar a trabalhar com o DRDD, que é a replicação de dados, simular um RAID 1 em rede. Um abração e até a próxima aula.